campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier, lá da Caju, número 87. Seja bem-vindo você, que é simpatizante do Espiritismo, que é frequentador da Casa Espírita, que é trabalhador do nosso grupo. Sintam-se todos abraçados no amor do Cristo e na paz do nosso Mestre. Hoje estaremos lendo na companhia de vocês o texto de número 55, lá do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Sonâmbulos. Esse texto foi coletado na reunião espírita no centro, lá em Uberaba, de 14 de 8 de 59. Ele tem relação com a questão 425 do Livro dos Espíritos. O que diz lá na questão 425? Kardec pergunta para o mundo espiritual o seguinte: o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? É uma pergunta. E uma segunda pergunta contida na mesma proposição: como você pode explicá-lo? E daí tem uma explicaçãozinha aqui bem interessante também, longa um pouquinho. E esse texto de hoje vai explicar um estado específico de sonambulismo que tem sido registrado na história de alguns espíritos que passaram em algumas encarnações aqui pelo planeta. Vejamos então de que sonambulismo essa questão de hoje vai nos trazer. Sonâmbulos sublimes, temo-los no mundo honorificado no cristianismo, por terem testemunhados valorosos a evidência do plano espiritual. Muitos dos mais eminentes sofrem os efeitos de suas atividades psíquicas na própria constituição fisiológica, tolerando muitas vezes os tremendos embates das forças superiores que glorificam a luz com as forças inferiores que se enquistam nas trevas. Paulo de Tarso é um dos exemplos. O apóstolo intrépido, após o comentário de suas próprias visões fora do corpo denso, exclama na segunda carta aos Coríntios: e, para que não me exaltasse pelas excelências recebidas, foi-me concedido um espinho na carne. Paulo tinha esses estados de sonambulismo, que ele entrava em êxtase e entrava em contato com o mundo espiritual, e para que ele não se sentisse luminoso demais, ou santo demais, ele olhava para ele e via que haviam deixado nele, ou que existia nele, um espinho na carne, algo que ainda lhe incomodava, e que relatava para ele que, olha, está tudo bem, mas tu não é perfeito ainda tem muito que caminhar. Qual é o espinho na carne que nós trazemos? Mas vamos adiante. Então, o venerado eremita do vilarejo de Coma, no Egito, intensamente assaltado por espíritos obsessores e em estado cataléptico, é tido como morto, despertando, porém, entre aqueles que lhe velavam o suposto cadáver. Aqui é um estado de sonambulismo enquanto vítima de obsessão. Então, são dois sonambulismos diferentes, né? São vibrações completamente diferentes. Um está em êxtase, em contato com o mundo espiritual, o outro estava sendo vitimizado por espíritos obsessores. Ele entra em estado cataléptico. O que é? Cessa todo e qualquer movimento do corpo e fica ali paralisado. Francisco de Assis, o herói da humildade, ouve prostrado, de febre, em Spoleto, as vozes que lhe recomendam o retorno à terra natal, para o cumprimento de sua missão divina.
Então aqui o Francisco de Assis estava doente, estava num estado alterado de consciência, estava sob assim, febre fortíssima, e ele entra naquele estado de sono e ouve vozes da espiritualidade aconselhando ele a voltar para a terra natal para cumprir a missão dele. Então aqui a influência também é uma influência positiva, é o mundo espiritual agindo na vida desse espírito e conduzindo ele para a direção onde ele teria que ir, ou aconselhando ele a fazê-lo. Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por vezes entra em estado letárgico, afastando-se do corpo para místeres santificantes. É outro caso. Teresa de Ávila, a insigne doutora da literatura religiosa na Espanha, permanece em regime de parada cardíaca 4 dias consecutivos, acordando subitamente, entre lírios acesos, quando já lhe preparavam o conveniente sepulcro, no convento da Encarnação. Teresa d'Ávila, então, teve uma parada cardíaca e ficou em estado ali, um sonambulismo especial. Foi levada para alguns lugares, com certeza em contato com o mundo espiritual, e quando ela retorna ao corpo da parada cardíaca, imagine 4 dias, ela retorna à vida de novo. E se espanta com a solenidade do próprio velório dela. Medianeiros excelsos foram todos eles pelas revelações que trouxeram do plano divino ao acanhar do círculo humano. Entretanto, fora do agiológio conhecido, encontramos uma infinidade de sonâmbulos outros em todas as épocas, sonâmbulos de inteligência enobrecida, sonâmbulos de enfermos em estado mental, em atividade mental. Sabe-se que o Maomé recebia mensagens do além em intervalo de convulsões epileptoides. Dante, apesar do monoideísmo político, registra impressões auridas por ele mesmo fora dos sentidos normais. Através de profundas crises letárgicas, Augusto Comte escreve a sua filosofia positiva. Frederica Rauff, na Alemanha, em princípios do século XIX, doente e acamada, entra em contato com a esfera espiritual. Guy de Maupassant, na França, vê-se obsediada pelas entidades desencarnadas que lhe inspiram contos notáveis, habitualmente grafados por ele em trânsito. Van Gogh, torturado, pinta sob influências estranhas, padecendo acessos de loucura. E além desses sensitivos, categorizados nas classes a que nos reportamos, surpreendemos atualmente os sonâmbulos do sarcasmo que se valem de assuntos tão graves, pelo qual seja o sonambulismo magnético para motivo de hilariedades em diversões públicas, com evidente desrespeito à dignidade humana. Todavia, igualmente hoje, com a bênção do Cristo, vemos a ciência estudando a hipnose para aplicá-la no vasto mundo patológico em que lhe cabe operar, e a doutrina espírita a reviver o Evangelho disciplinando e amparando os fenômenos da alma no campo complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência humana nos caminhos da nova luz. Por hoje era só. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até o próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site